Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Bom, continuando então aqui a nossa série, de vídeos sobre esse tal decreto dominical, nós estamos vendo aí que são falácias, Você viu que na prática não existe a mínima possibilidade, conforme o vídeo anterior. Se você ainda não assistiu os anteriores, assista para você entender a cadeia de informações, de que não dá para colocar para debaixo do tapete todas as outras pessoas do mundo, achando que agora todo mundo vai estar contra os guardadores de sábado, e em particular os adventistas do sétimo dia, Bom, lembrando que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a fé de ninguém, não. Meus vídeos são somente uma reflexão minha, pessoal, particular dos fatos, e quem sabe tentar fazer você pensar nessa tal crença do decreto dominical. Tá certo? Bom, vamos ao vídeo, vamos lá. O decreto dominical é uma ameaça real? Em 1998, um número de adventistas do sétimo dia estavam muito preocupados. O Vaticano havia recentemente divulgado uma carta apostólica escrita pelo Papa intitulada Dies Domini. Nesta carta, o Papa João Paulo II exalta as virtudes da guarda do domingo a seus seguidores. Alguns adventistas, como sempre, conjecturaram que esse poderia ser o início do tão aguardado decreto dominical. A carta do Papa foi lida e nada que justificasse qualquer preocupação sobre uma futura legislação dominical. O Papa brevemente sublinhou a necessidade de os católicos assegurarem que a legislação governamental respeite a sua liberdade de culto no domingo. Vamos à leitura, vamos ver aí o que diz essa carta, vamos lá. Por isso também, nas circunstâncias específicas do nosso tempo, os cristãos vão naturalmente se esforçar para garantir que a legislação civil respeite seu dever de santificar o domingo. É claro que os líderes adventistas do sétimo dia muitas vezes encorajam seus membros a fazer exatamente o mesmo apoio à legislação que garante a liberdade de culto no sábado. Mesmo que não houvesse nada na carta para causar preocupação, por um tempo houve alguma excitação entre os adventistas, como sempre. E você sabe muito bem disso, Que eu venho apresentando aí os vídeos no meu canal, que qualquer ventinho a mais, qualquer movimentação do clero católico, pronto, é marcação do decreto dominical. Talvez as palavras da sua profetisa estavam finalmente se tornando realidade, mas, infelizmente, depois de algumas décadas, nada aconteceu e a excitação gradualmente esfriou. Começou a parecer como se os adventistas, desesperados por qualquer validação dessa tal teoria do decreto dominical, estivessem se agradando a qualquer menção do domingo por um líder cristão como uma indicação das tão antecipadas leis dominicais. Enquanto os adventistas estão se preocupando com o decreto dominical, os seus irmãos e irmãs cristãos não parecem ter qualquer interesse em forçar os observadores do sábado a adorar no domingo. É verdade que há alguns cristãos que gostariam de leis que lhes dessem liberdade para adorar no domingo, sem serem forçados a ir para o trabalho. Tem. No entanto, imaginar que cristãos, guardadores do domingo, queiram forçar outros a observar o domingo como dia religioso, aí já é um absurdo. O grupo mais ávido em promover a observância do domingo nos Estados Unidos é a Aliança do Dia do Senhor. O líder dessa organização foi questionado se ele pretendia impor a observância do domingo aos observadores do sábado. Aqui está a sua resposta. Vamos ver a resposta desse líder desta denominação. Ele diz assim:
Eu acredito no caminho voluntário de adoração e não acredito que deva haver uma igreja estatal e, portanto, não proponho qualquer tipo de uma religião civil. Eu aprecio a liberdade que temos em nosso país e, como eu disse a você, eu vou fazer tudo o que posso para ajudar a manter essa liberdade, que inclui a liberdade de culto. Também é completamente estranho para mim estar envolvido em qualquer tipo de perseguição a qualquer um que discorde de mim sobre qualquer assunto, incluindo o dia de adoração. Nós acreditamos que a melhor maneira para as pessoas adorarem como deveriam é adorar como elas são guiadas, sem qualquer legislação obrigando aquela adoração ou aquele dia de descanso. Esta é uma resposta típica de líderes cristãos. Normalmente eles dizem isso, cada um. Eles não têm interesse em impor a observância do domingo sobre os observadores do sábado. Veremos mais um exemplo de como uma típica igreja cristã não adventista vê o assunto de impor leis religiosas sobre os outros. Sim, vamos ler, vamos ver o que está escrito. Liberdade individual da alma. E diz assim: cada indivíduo, seja crente ou descrente, tem a liberdade de escolher o que ele acredita ser certo. Ninguém deve ser forçado a concordar com qualquer crença contra a sua vontade. Batistas sempre se opuseram à perseguição religiosa. Você percebeu então, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, que a coisa não é bem assim como os adventistas pensam. A maioria dos cristãos concorda com o que o apóstolo Paulo disse. Vamos ver o que Paulo disse. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos deseja igualmente agradar ao Senhor, por isso dá graças a Deus. A maioria dos cristãos concorda com Paulo que o dia de adoração deve ser uma questão de consciência pessoal e nunca deve ser um problema a dividir os crentes. A maioria dos cristãos observadores do domingo provavelmente ficaria chocada e indignada se eles fossem informados de que os adventistas ensinam que os guardadores do domingo vão estar envolvidos na perseguição aos observadores do sábado e restringindo a sua liberdade de religião. A maioria dos cristãos observadores do domingo ficaria horrorizado com essa tal ação e lutaria contra qualquer legislação que infringisse as liberdades religiosas de outros cristãos. A verdade é que, ao longo do século passado, adventistas do sétimo dia nunca produziram qualquer evidência substancial de que os líderes cristãos têm a intenção de impor a observância do domingo sobre os cristãos sabatistas. Pelo contrário, há evidências significativas de que o Congresso não tem a intenção de aprovar quaisquer leis dominicais em qualquer momento no futuro próximo. Por exemplo, observe o que o ex-líder da Câmara da Maioridade, Dick Armey, escreveu. Vamos ver aí. Ele diz assim: eu não ouvi falar de qualquer legislação no Congresso que estabelecesse uma lei azul nacional colocando o domingo como um dia nacional de adoração. A única evidência que os adventistas têm é o comportamento da Igreja Católica no passado. Sua teoria é que a Igreja Católica vai mais uma vez recuperar a supremacia no mundo e voltar a instituir a Inquisição e outras perseguições religiosas do passado. Depois de passar séculos recentes pedindo desculpas por seus erros passados, é difícil imaginar a Igreja Católica reinstituindo as próprias instituições que admite agora que estavam erradas.
Também é difícil imaginar a comunidade mundial sentada de braços cruzados e deixando que o Vaticano assassine todos os observadores do sábado no mundo. O que o catolicismo esperaria especialmente ganhar por matar todos os observadores do sábado no mundo? Se eles já estivessem a tentar um ato tão ultrajante, seriam considerados como piores do que Hitler, a quem o mundo inteiro acha repugnante. Seria isso uma coisa sábia para a Igreja Católica fazer? Isso lhe tornaria popular? Claro que não, longe disso. Se eles tentassem esse ato, o mundo inteiro iria provavelmente se levantar contra eles e destruí-los da mesma forma que se levantou e destruiu o ditador Hitler. Toda a conversa especulativa adventista sobre o catolicismo recuperando o controle do mundo é muito engraçado e divertido. Você vê aí no meu canal que às vezes até faço umas brincadeiras. Durante séculos, a Igreja Católica tem estado em um declínio constante do poder. A Igreja está a perder terreno em muitos lugares em todo o mundo. Pentecostais e outras igrejas protestantes, incluindo adventistas do sétimo dia, fizeram grandes avanços na conquista de convertidos nas fortalezas, uma vez católicas, da América Central e do Sul. Se as conversões continuarem no ritmo atual, a Igreja Católica em breve se tornará a minoria em um número desses países. Deixa eu só falar uma coisa para vocês também. Não sei se vocês conhecem o Padre Cleodon. Ele sempre está dando entrevista no canal do EV Sobral e ele já falou isso. Ele falou assim que haverá um tempo, num futuro próximo, que a Igreja Católica não será mais a maioria aqui no Brasil. Isso é uma verdade. Na Europa, as pessoas estão, em sua maior parte, vivendo em um mundo pós-cristão secular. O cristianismo em geral e a Igreja Católica em particular já não tem qualquer relevância para muitos europeus. A Igreja Católica vem lutando financeiramente. Estava tendo dificuldades em atrair novos padres e freiras. A Igreja Católica tem mesmo ido tão longe a ponto de reunir-se com o seu inimigo de outrora, a Igreja Luterana, para redefinir o seu ensinamento sobre a salvação, a fim de fazer as pazes com os luteranos. A Igreja Católica também está enfrentando dificuldades com a má conduta sexual de padres, sacerdotes, que diferem publicamente das políticas papais e disputas internas sobre uma série de questões como a ordenação de sacerdotes do sexo feminino. Ao invés de ser um superpoder pronto para assumir o controle do mundo e impor a observância do domingo sobre todos, o catolicismo é uma igreja em declínio, lutando para sobreviver em um mundo que já não se agarra à sua relevância. O que dizer quando católicos e protestantes se unem sobre um assunto? Quando eles estão juntos, é que eles têm a força política para impor sua vontade sobre o povo dos Estados Unidos? Será? De modo nenhum, não. Por mais de 35 anos, os cristãos evangélicos e católicos lutaram unidos para parar o assassinato de bebês inocentes em clínicas de aborto. Esta é uma questão passional que evoca fortes sentimentos de muitos cristãos. Apesar de todos os sentimentos fortes, apesar de todas as tentativas de líderes da igreja para manterem seus rebanhos envolvidos na batalha, muito pouco tem sido realizado. Se os católicos e protestantes se uniram sobre a questão do aborto por mais de 35 anos e ainda não conseguiram aprovar uma lei que interrompa, então como é que se espera que eles aprovem uma lei sobre a observância do domingo, um assunto no qual a maioria dos católicos e evangélicos não tem nenhum interesse? Você consegue, meu irmão, minha irmã, imaginar um pastor de pé em seu púlpito tentando motivar seu rebanho para sair e aprovar leis para matar os observadores de sábado, apenas porque eles preferem adorar no sábado ao invés de no domingo? Isso é o cúmulo do absurdo. Se algum pastor se levantasse e dissesse uma coisa dessas para sua congregação, provavelmente seria o último sermão que ele iria pregar naquela igreja. Os grupos religiosos que deveriam ser tão fortes e tão ansiosos
para perseguir os observadores do sábado, na realidade, estão sofrendo da mesma falência espiritual, mal-estar, materialismo, confusão, corrupção e divisão interna, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia está sofrendo hoje. Você conhece os escândalos e os problemas, né? A Igreja Cristã não está mais fazendo as regras nos Estados Unidos. A Igreja Cristã está lutando apenas para manter a sua posição em uma sociedade cada vez mais secularizada e materialista. Na verdade, a Igreja não tem o mesmo poder de manter as leis dominicais existentes, chamadas leis azuis, sobre os livros nos Estados Unidos. De acordo com Joseph Cohn, um líder da organização americana Unidos pela Separação entre Igreja e Estado, a nova legislação dominical é agora altamente improvável nos Estados Unidos. Vamos dar uma lidinha, vamos ver aí o que ele está dizendo. Vamos ver. E ele diz assim: eu acho que há pouca chance de uma legislação dominical nos Estados Unidos no futuro imediato. Aqui, a tendência é no sentido oposto. Leis de fechamento dominical estão sendo gradualmente revogadas ou derrubadas pelos tribunais. Enquanto o cenário de Ellen White sobre a lei dominical no tempo do fim pode ter parecido um pouco plausível na década de 1880, é tão implausível hoje que beira o absurdo. Seria preciso procurar muito para encontrar um único cristão, guardador do domingo, que quisesse usar a força para obrigar os observadores do sábado a adorar no domingo. Nos últimos anos, alguns adventistas do sétimo dia têm sugerido que o movimento de lei dominical está correndo de forma encoberta. Está acontecendo às portas fechadas, sob as cobertas do sigilo. Assim, a lei dominical nacional tornou-se a teoria conspiração final, né? É isso que os adventistas dizem. E é isso que eles apresentam. Mas mal sabem eles que eles são teóricos conspiracionistas. Quem são essas pessoas misteriosas que querem impor o culto de domingo sobre o mundo? Onde elas estão? Quais são os seus nomes? O que elas estão possivelmente ganhando por se esconder? É duvidoso que vamos saber as respostas a essas perguntas, com certeza. Mas você tem que ter em mente, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, que as circunstâncias que eu venho apresentando aqui nessa série, só dá para imaginar uma coisa, que essa tal lei de decreto dominical não passa de uma ideia fantasiosa dos adventistas do sétimo dia, que, por causa da sua profetisa, dando o crivo de profetisa dessa tal lei dominical, agora o tempo passa e nada acontece, e aí eles dizem, é porque estão fazendo as encobertas, né? As escondidas. É lamentável. A marca da besta. Bom, é o título e o motivo do nosso próximo vídeo. Espero que você tenha gostado até aqui, tenha entendido, né? Compartilhe com aqueles que você acha que vai ser legal, que isso é muito importante, tá bom? Então um abraço e até o próximo vídeo. Até lá!